Então, muito boa tarde a todos, colegas. Hoje nós temos mais um convidado para o nosso espaço de debate, a sexta-feira, como é de costume. Dizer ao Sr. Vítor e ao Tito que não muito formal, temos uma conversa aberta e um debate entre nós. Inicialmente é um espaço para os funcionários, mas nós sempre temos aberto a possibilidade de outras pessoas fazerem parte também do debate. Também, como algumas pessoas não podem estar aqui, nós alternativamente decidimos ter através da plataforma do Facebook essa possibilidade de estar aqui numa sexta-feira. A nossa disponibilidade aqui no dia de hoje para abordar a educação baseada no princípio da vida, alfabetização para o exercício da cidadania, que na verdade é um trabalho que envolve, e coincidiu exatamente estamos a falar da educação e eu acho que todos nós, muitos de nós temos esse papel, não só na escola, na família, somos educadores também. Então é um dia que se impõe alguma ação também e os companheiros partilhar conosco. Mais importante, isto para que todos nós compreendamos que precisamos de aprender, até porque os desafios no mundo são constantes. O objetivo fundamental da educação é proporcionar ao indivíduo competências para a vida, para a satisfação das suas necessidades, anseios pessoais, da sua família, da sua comunidade, do país e do mundo inteiro. A educação de jovens e adultos é parte desta educação, que é um direito humano, mas não merece até agora, por parte de muitos países, a devida atenção. Só para terem um exemplo, o nosso caso de Angola, a nível superior não existe formação neste domínio. Mas se formos para Cabo Verde, Moçambique, existe sim. Também dizer que quando se fala em educação de adultos, aqui há uma tendência exatamente para dizer ensino de adultos. Isto porquê? Porque há o foco de que é uma escolarização para que as pessoas tenham oportunidade de fazer em idade adulta aquilo que não fizeram. Aquela escada da escola, não. A aprendizagem ao longo da vida, que é o eixo fundamental, que justifica o investimento que se deve fazer em educação de jovens e adultos, tem como objetivo não apenas a educação formal, que é aquela que se faz na escola, mas a educação não formal e até mesmo a educação informal. Esta abordagem obriga a que as pessoas compreendam a importância, e a DEDEB deu provas disso no passado e acredito que continua a fazê-lo, quando toda a sua abordagem procurava, por exemplo, que as pessoas envolvidas em água e saneamentos tivessem reflexões participativas para compreenderem os objetivos, definirem e encontrar formas de gestão. Isto é educação de adultos. A DDW fez abordagens sobre VIH-Sida, género, educação cívica para o exercício da cidadania. Isto é educação de adultos. A grande diferença é que temos que adotar uma metodologia adequada aos adultos. E, infelizmente, vamos já chegar à alfabetização, quando se fala dos adultos, pensa-se que eles primeiro precisam de ser alfabetizados e só no sentido de aprender a ler e a escrever, e só depois é que podem aprender outras coisas. É verdade que essa alfabetização da linguagem escrita é importante para o acesso a outros conhecimentos. Não existe só em linguagem escrita. Daí a importância da cultura que foi aqui referenciada. É por isso que nós consideramos que toda a educação deve contribuir
para a assunção da própria identidade. Por exemplo, o uso da linguagem, da língua local, a língua materna. Um exemplo disto é o trabalho feito pela DEDEB no AMBO com o Ondaka. O Ondaka tinha uma característica que infelizmente não foi aproveitada. E eu vou dizer que foi para mim das melhores abordagens da alfabetização neste país. Não é por estar aqui no escritório da DEDEB. E a razão é a seguinte: o Ondaka tinha uma equipe treinada da própria comunidade, que ia à comunidade, recolhia a história da comunidade, selecionou cerca de 200 palavras mais importantes da comunidade e tinha uma equipe que produzia textos em língua Ubuntu, que infelizmente é minha língua materna e eu não sei falar, mas com aquele contacto com o Ondaka, até a mim foi despertando e tinha o texto em língua portuguesa. O facto das pessoas verem coisas escritas na sua língua e da sua realidade objetiva, e aqui a primeira questão do adulto. O adulto aprende para o agora e não para o amanhã como uma criança. Esse é o princípio da educação de jovens e adultos. Isto motivou as pessoas, e nós na Associação Angolana para a Educação de Adultos, que utilizamos o Aplica, pegamos no Ondaka, numa parceria que tivemos, e trouxemos para a Funda, para Viana, onde tínhamos população em língua mundo e que nós distribuíamos e eles utilizavam como material de estudo. Fizemos o mesmo para a província do Cuasa Sul, onde nós trabalhamos no interior da província, nos sítios mais distantes, só para citar, por exemplo, como Lonhe, Dalacaxibo, etc, etc. Allí as pessoas viam algo que estava ligado. Permitam fazer aqui uma comparação com a educação das nossas crianças. Toda a gente diz que as nossas crianças não aprendem, principalmente a ler e a escrever, são más. E uma das razões é que os conteúdos de leitura e escrita que são levados à escola chocam bruscamente com a sua realidade sociocultural. Não se trabalha aquilo que nós chamamos a educação emocional. O texto não tem essa ligação emocional com eles. Então, quando falamos de educação de adultos, é muito mais abrangente e em qualquer momento, para citar mais um exemplo, nós usamos o Aplica, alfabetização participativa, libertadora, instrumentada por comunidades atuantes. A nível mundial chama-se Reflete, alfabetização freiriana regenerada com as técnicas do diagnóstico rural participativo. Em países altamente desenvolvidos da Europa e não só, no Canadá, na Noruega, enfim, até mesmo nos Estados Unidos, em vários países da Ásia, utiliza-se isso para que as pessoas, enquanto adultas, façam reflexões sobre a sua vida. Sabemos que em países muito desenvolvidos existe o sedentarismo e as pessoas com essas técnicas de diagnóstico do Reflete vão fazendo algo que mexe com a sua autoestima também e vão buscando formas de agir. Ora, esta introdução que eu faço sobre a educação em geral é para depois cairmos na questão da alfabetização. Precisamos de preconceitos quando se fala sobre a alfabetização. Eu disse ainda há dias no Conselho Consultivo do Ministério da Educação que tem que se romper a dicotomia entre alfabetizado e analfabeto. Isso não é correto. Quem está a dizer isso sou eu, mas baseado em estudos que são feitos internacionalmente. O ILE, o Instituto de Aprendizagem ao Longo da Vida, que é a instituição das Nações Unidas, da Unesco mais concretamente, que trata dessas abordagens, vem advertindo os governos por causa disso. Por isso também não gostamos da palavra, da expressão erradicar o analfabetismo. Isto são expressões utilizadas para apresentar uma evolução meramente estatística do combate ao analfabetismo. Ora,
O entendimento que se tem hoje, vou dizê-lo de uma maneira mais simples, sobre a alfabetização é a aquisição e uso das habilidades em linguagem escritas e cálculo. Aquisição e uso, portanto, não há um momento. Vamos dar um exemplo prático. Os indivíduos que frequentaram cursos de alfabetização em 2010 foram submetidos a provas, passaram, aparecem nas estatísticas como alfabetizados. Eles usam. Sabemos que em Angola muita gente tem dificuldade de continuar os seus estudos. Sabemos que o nosso ambiente de literacia em Angola, e mais uma vez a questão do Ondaka, é que há coisas para as pessoas lerem. Há poucas coisas para as pessoas lerem. Vejamos mesmo Luanda, que é a capital do país, quantos jornais diários tem, os jornais semanários que existem, a que preço estão, há pouca coisa para ler e escrever. Não se pode ter sucesso no combate ao analfabetismo se não houver um ambiente de literacia favorável. Dizia que há esta preocupação estatística. Então faz-se uma reflexão sobre a alfabetização, que é um nível básico, que é aquele que a pessoa tem aquelas competências correspondentes àquelas que se faz as provas de alfabetização cá. Há um outro nível, que é quando as pessoas conseguem utilizar aquilo que aprendem de ler e escrever na sua atividade laboral, é a alfabetização funcional. E depois tem outro nível de alfabetização, que é quando as pessoas utilizam tudo isso para obter informação, produzir informação e, por conseguinte, adquirir competências básicas para o exercício da cidadania. Então, para que haja um exercício efetivo da cidadania, é muito importante que a cidadania seja um dos 3 pilares: direitos humanos, democracia e exercício da cidadania. Isto porque o princípio da dignidade da pessoa humana, aliás, eu referi-me há bocado a Paulo Freire. Paulo Freire dizia que o que se pretende, em última instância, da educação é que ela possa contribuir para que haja uma sociedade em que haja pela dignidade e liberdade da pessoa humana. Sem isto, a educação é um mero adestramento do cidadão para fazer aquilo que lhe mandam fazer. Então, por isso é que nós, a usar o Aplica, começamos no chão. E várias vezes criticam, mas por que vocês começam a fazer um calendário de saúde, um calendário agrícola no chão? É exatamente para combater a cultura do medo, combater a cultura do silêncio e estimular a cultura do diálogo. No chão todos podem participar, todos podem corrigir e depois há uma socialização, há o diálogo. É preciso adotar metodologias que possam estimular este diálogo. A maioria dos programas de alfabetização está centrada em didática da língua e didática da matemática ou da aritmética, se quisermos. Isto só não basta. Muitos dos profissionais da alfabetização não abordam por que existem pessoas analfabetas. É a mesma coisa com as pessoas pobres. As pessoas não são analfabetas porque querem, por sua opção. São por razões culturais, políticas, sociais, religiosas, de género, etc. Por isso é o contexto e não a vontade deles. Então, eles próprios têm que tomar consciência disso, de que a sua maneira de estar na sociedade, a sua maneira de compreender e de agir na sociedade resulta dos processos que os formataram. E um deles é exatamente o desenvolvimento do sentimento de inferioridade, porque o alfabetizador começa logo com a língua portuguesa, há um diálogo entre o chamado alfabetizador e estas pessoas não fluem na horizontal. Na IA nós não usamos alfabetizador nem professor, chamamos facilitador, uma terminologia que está a ser agora muito utilizada no país, mas é exatamente para compreender que não há um professor ali que ensina, facilita esse processo. Eu, ainda em relação à alfabetização, para terminar, e nessa questão da cidadania,
é exatamente aquilo que dizia Paulo Freire. Aprender a ler e a escrever as palavras só por si não vale nada. É importante aprender a ler e a escrever as palavras ao mesmo tempo que se aprende a ler, a interpretar e agir de modo crítico no meio em que se vive. Isto é cidadania. É quando eu tenho consciência de que devo agir. Nós, quando abordamos o tema exercício da cidadania, a cidadania é o cidadão viver com base nos seus direitos, nos seus deveres e não esperar que as coisas aconteçam. Agir. Quando vamos às comunidades e falamos de autarquias, nós dizemos que venham as leis, mas temos que ser rápidos a encorajar as pessoas que, ainda que não saibam ler e escrever, as autarquias são uma oportunidade para que eles possam pressionar para que os acontecimentos nas suas comunidades respeitem as suas reais necessidades e aspirações. Portanto, são pequenos aspectos que nós estamos aqui a fazer uma provocação, mas eu dizia logo de início que prefiro que haja um diálogo sobre este assunto, que precisamos construir juntos isto para que, digamos, vamos lá ver. O exercício da cidadania por uma minoria é pouco relevante. Da mesma forma que a gente diz que a educação de qualidade para um pequeno grupo é um privilégio e não um direito humano. E eu digo que nós precisamos de ler muita coisa. Ler e escrever, que hoje não estão a fazer o esforço suficiente para entender estes 3 pilares do ODS 4. Educação inclusiva ainda é entendida em Angola como aquela educação em que os alunos do ensino especial possam ir para turmas de inclusão estando com os outros. Esta é uma parte, mas não é única. Educação inclusiva é para incluir no sistema de educação as pessoas que vivem com problemas económicos, problemas familiares. Tem que haver uma instituição, uma estrutura que procure, por outras palavras, dizer: se queremos que a educação contribua para combater as injustiças sociais, a escola ou a educação é que tem que ir à comunidade e não esperar que a comunidade venha. Temos que ir ao encontro dessas pessoas. Esta é a inclusão. E quando se fala de equidade na educação, é para se utilizar todas as ferramentas para que as pessoas possam ter rendimento escolar independentemente das suas condições e não um privilégio. Desde o rácio professor-aluno, desde aulas ou atividades complementares, uma melhor exploração de técnicas e metodologias como educação de paz. Desculpe, isto pode sim ajudar a que haja uma educação de qualidade para todos e não para uma minoria privilegiada. A alfabetização de crianças e a alfabetização de adultos, mas queremos que a taxa de alfabetização da população angolana deveria ser avaliada em função da quantidade de angolanos que utilizam a linguagem escrita no seu dia a dia e medindo o impacto do que é que isto traz de benefício para cada pessoa, para cada família, para cada comunidade, para Angola e para o mundo, porque devemos fazer o exercício da cidadania global e não apenas local. Por enquanto fico por aqui. Não sei se o Joaquim quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Vou então passar a palavra aos colegas que quiserem fazer alguma intervenção, com perguntas ou contribuições, comentários ou mesmo reflexões. É o momento então, quem quiser falar já começamos a pergunta. Podemos levantar a mão. Quer começar? O Vitor, colega, muito obrigado. Uma informação para si é que estamos para lançar o Andaka
recebemos um apoio do ISIS para os próximos 2 anos. Sim, sempre tentamos manter o Andaka ao longo dos últimos anos, mas sem recursos, vamos voltar com força para reativar o Andaka. Esperamos que a associação ainda pode aproveitar no seu trabalho. Uma feliz notícia no Dia do Educador. Sim. Ok, sim. Mais perguntas? Então? Boa tarde e bem-vindo. Estou escondido nos conselhos consultivos. Eu quero compreender o conceito de alfabetização. Nós todos fomos habituados a dizer que, se bem que essa contradição com o Fred, alfabetizar e aprender a ler e escrever. Claro que já temos engajado mesmo aqui na minha vida legal com várias coisas para contrariar esse conceito. Mas então, tocaste na questão, por exemplo, das autarquias. Eu estou numa comunidade, não sei perceber através de diferentes mecanismos que eu, como cidadão, tenho meus direitos, tenho meus deveres. Tenho que reclamar neste e naquele espaço, tenho que agir neste e naquele. Mas não sei ler e escrever. Estou ou não estou alfabetizado? Eu acho que a pergunta que o Cupo faz ajuda-me a dizer algo que eu não disse. Um dos fatores importantes em toda a educação é a motivação. Os que estudam essas coisas mais teoricamente sabem que uma motivação pode ser externa, por dinheiros, por orientação da família, e outra pode ser interna, quando vem da própria pessoa. Muitas pessoas acham que ir para a alfabetização, pensavam assim, é para não ser um cidadão inferior aos outros e ser uma pressão externa. Mas as autarquias, assim como outros processos, por exemplo, registro das crianças, emissão de bilhetes de identidade, a possibilidade de registrar, legalizar a terra ou qualquer outro bem, estes fatores vão estimular as pessoas a aprender a ler e a escrever, porque vai ser necessário. As associações de camponeses e outras quaisquer, se compreenderem que a democracia na associação implica que os membros da associação possam ter acesso à informação, por exemplo, à contabilidade, isto vai poder estimular as pessoas a aprenderem a ler e a escrever. Então, nas autarquias, as pessoas, à medida que vão participando, vão se fazendo ouvir, vão interagindo com os outros e vão compreendendo a necessidade de ler, porque as leis existem por escrito. Então, nós temos neste momento um período relativamente mais favorável a estimular os adultos e jovens a participar nos programas de alfabetização. Mas é necessário que essas dinâmicas, por exemplo, sobre as autarquias que se fala, explicar a essência das autarquias, as questões do ponto de vista jurídico, legal, das leis que vir a seguir. Mas a importância é da participação. Quando se estimula a participarem, elas depois vão querer ver os números. Eu posso dar um exemplo prático. Uma vez estivemos a fazer uma avaliação de um projeto de microcrédito da APN, aqui na zona do OTI, quem sai do Sumbe para os Selos. Aquilo era para mulheres. Naquele grupo que tinha mais de 80 mulheres, umas 4 ou 5 sabiam escrever. Na abordagem que tivemos com elas, dissemos, olha, agora há esse microcrédito. Assim.
Mas no futuro pode ser que seja necessário preencher documentos por via dos bancos e vai ser necessário assinar o nome, ler alguma coisa. O trabalho durou mais ou menos 3 dias. Sei que a minha colega Arlete usou umas tirinhas de cartolina das tarjetas, escreveu o nome de algumas. No fim do segundo dia, algumas delas já estavam a escrever o nome. Porquê? É tal alfabetização funcional. Vou ler e escrever para responder a alguma necessidade concreta funcional nesse nível. Então, há muitas teorias à volta da alfabetização e muitas delas até são para desencorajar, que é letramentos. Por exemplo, aqui dava-se durante muito tempo a importância da alfabetização que iniciavam pelo conhecimento das vogais e depois das consoantes. O adulto precisa de aprender para o agora. O adulto, há outros métodos, e permitam aqui que nós fizemos isso com os colegas da DSW no AMBO, há outros métodos que podem permitir aprender mais depressa, pegando numa palavra-chave que seja relevante para ele. Então, em vez de estar a aprender coisas A, B, C, D que não diz nada, até juntar as vogais e consoantes, essas sílabas podem não ser relevantes. Mas, por exemplo, quando a gente faz o mapa da área residencial e tem a palavra família, em cada casa vive uma família, pega-se na palavra família e ela funciona com palavras-chave. Subdivide-se a palavra pelas suas sílabas. Família. Podes fazer os sons relacionados com cada uma dessas sílabas. Fá, fé, fi, fo, fu. Mame, laleli, lolu. Estes sons passam a funcionar como formar novas palavras. Ano passado ou antepassado, ali em Caluenda, nas madres, que elas trabalham em educação popular como nós, fizemos esse exercício. Sabe, e tínhamos 4 grupos de trabalho. Sabe qual foi a palavra que apareceu em todos os grupos? Bem, para não perdermos tempo, eu respondo já. Foi a palavra lama. Era uma altura em que estava a chover muito em Luanda e a lama tinha um impacto direto na sua vida. Uma mulher que fosse menina da UNITA poderia dizer Lima. Uma pessoa que viaja com mala podia dizer mala. Então, é necessário fazer primeiro, buscar uma palavra forte, relevante. Segundo, respeitar a liberdade de pensamento e criação de cada pessoa. Eles é que criam as palavras, não é o facilitador. Essas palavras vindas deles mesmos são mais relevantes e até na memória são muito mais fáceis de ficarem retidas do que quando são coisas impostas. Nós temos exemplos práticos de pessoas que aprenderam francês e inglês na escola e passado um tempo esqueceram. Temos muitos angolanos que falam inglês, pelo menos para comunicar, sem terem estudado pelos níveis mais altos inglês. Foi a sua interação humana. Este processo de interação humana leva-nos a aprender coisas. Portanto, por isso, a alfabetização tem que ser adequada a cada grupo concreto e não concebida pelos experts a nível do Ministério, por exemplo, com um manual para funcionar de Cabinda ao Cunene. Não é alfabetização para mim, nem funcional, nem libertadora. Eu falava dos fatores que limitam ou impedem com que as pessoas aprendam as línguas. Mas eu falar de uma série de fatores culturais, económicos, sociais. Na vossa experiência que tem o grosso de pessoas que estão no processo de aprendizagem para a alfabetização, qual é o fator que mais sobressai? É o fator econômico, é o fator social, ou cultural, ou religioso? Eu, antes de responder a tua pergunta, gostaria que passasse só o clipe que demora menos de 2 minutos. É possível? Eu sou a Valentina Francisco, tenho meus 45 anos e eu trabalho na comunidade Famosa. Entrei no Aplica em 2007. Até a data trabalho.
E mesmo lá no Aplica, ou na comunidade da Famosa, consegui de formar uma associação que dei o nome da Estrela da Manhã. Nessa associação tenho lá 61 membros. E assim, o gênero como funciona, tem homens e mulheres no total. O Aplica para mim é uma vida. O Aplica para mim é não dá dizer obrigada, porque já consegui de formar, também consegui de levar o meu marido para o círculo do Aplica. Eu, para levar o meu marido, tive que ver primeiro os primeiros meses, o primeiro, o segundo e o terceiro mês, vi que o que estava a fazer, as pessoas estavam a dizer que era uma coisa que estava mesmo lhes abrir, mas eu vi como o meu marido estava um bocadinho atrás, eu não podia puxar o marido da outra e o homem ficava por trás. Assim convenci o meu marido. Pedi ele para que fosse assistir, mas não participando. Mas depois que levei a ele 3 dias para o círculo, gostou, assim, a partir dali tornou o participante do Aplica. Até que agora consegue já ler um jornal, quando na igreja uma Bíblia, e também consegue assinar o seu nome. Pedi para passar antes o Aplica, porque, aliás, este clipe, porque as razões variam muito de família para família, de localidade para localidade. Foi uma das coisas, por exemplo, a gente quando fala hoje dos problemas de género, das questões económicas ligadas ao género, nós temos um grupo de estagiárias que, pronto, as meninas queriam fazer uma formação sobre género, dar explicações. Não. Você primeiro tem que ouvir e compreender o que é que elas pensam, o que está na cabeça deles e ver. Então, nós dizemos que só se deve alfabetizar quem sente necessidade e reconhece a utilidade. É preciso provocar isto nas pessoas. Ela levou o marido, não disse tu ficas aqui a participar. As grandes abordagens sobre a alfabetização em Angola dizem que os homens não aceitam, e principalmente ser alfabetizado pela própria esposa, não em casa, poderia até ser, num espaço com outros participantes. Não é fácil isso. Então, uns têm mesmo razões familiares. Eu aqui em Luanda, perto de Luanda, nessa zona de Cacoaco, conheci uma senhora que era de uma cooperativa que o marido não deixava estudar. Ela tinha estudado um pouco, mas depois eles faziam parte de um grupo, acho que da World Vision, na altura, que estava a apoiar algumas cooperativas, e acharam que era importante que houvesse mulher na... A cooperativa sentiu que era que tinha, apesar de não ter estudado muito, mas até tinha mais estudos que os homens estavam ali. O marido, como membro da cooperativa, também reconheceu que era melhor que ela continuasse os seus estudos e passou a ser a tesoureira da cooperativa. Uns é mesmo por pobreza, por exemplo. As pessoas em situação demasiado pobre não estão em condições de se concentrar em processos de... A menos que seja uma queda já pessoal, de um modo geral, não se envolvem nisso. Tá? Por isso é que nós dizemos, antes de se iniciar um processo, é preciso fazer-se um diagnóstico, pelo menos uma reflexão, uma análise da realidade sociocultural. Há aqueles casos que é mesmo por motivos religiosos, não é? Nós não falamos muito, mas nos homens a taxa de competências de ler e escrever é muito baixa. E num dos sítios onde é muito baixa e não se nota é Luanda. Por que Luanda? Porque as pessoas pronunciam melhor o português à maneira de Portugal. Sentiam e mostravam-se que sabiam ler e escrever. Eu há tempos estava a conduzir um carro, porque as pessoas foram fazendo outras coisas sem ler e sem escrever. Ler e entrar para um sítio de aprender a ler e a escrever, porque senão vão ser vistos como pessoas ignorantes. Numa das experiências que tive em trabalho com a DW, ali em Cacoaco, num workshop que estávamos a fazer, já não me recordo se foi sobre SIDA, acho que foi sobre SIDA,
verificamos que 2 ou 3 pessoas que ali estavam praticamente não falavam. E no intervalo eu fui falar com elas. Sabe quem eram essas pessoas que não falavam? 2 já licenciados e eram monitores nas suas universidades, e o outro já finalista ou quase finalista da universidade. O facto de terem determinadas habilitações literárias, sentem-se envergonhados de falar em grupo, porque nós temos uma sociedade que está mais preocupada em ver os erros do que o que as pessoas acertam. Por isso é que a educação de adultos, e queremos encorajar a participação, justificar ainda, desmontar muitas coisas. Portanto, mas a razão principal para as pessoas irem pouco à alfabetização é mesmo a inexistência de ambiente de literacia. Aprende a ler e a escrever, mas depois não tem um livro sobre o tomate, sobre a cenoura, coisas dessas que havia no passado. Aqueles são ligados ao conhecimento, sabem? Tinham um livrinho que eram brochuras que eram distribuídas para as pessoas. Há pessoas nas comunidades que sabem ler e escrever e não andaram à escola. E a crítica que nós fazemos ao Ministério da Educação também é não adotar medidas para encorajar essas pessoas a um processo de reconhecimento e certificação das suas competências em linguagem escrita adquiridas fora da escola. Na terra do Altina conheci um administrador que ele estava sempre a tomar notas. O senhor não tinha estudado. Depois do processo que o Senado desenvolveu, a escola chegou até a 6ª classe. E ele depois entrou para a escola. Aquele senhor que não tinha andado na escola até a 4ª classe, escrevia e utilizava as habilidades escritas mais e melhor que muitas pessoas da 8ª e 9ª classe. Nós já tivemos uma vez uma menina no nosso escritório, num workshop, no trabalho em grupo, quando era a altura dela de escrever, não sabia escrever. E no momento da apresentação das pessoas, tinha 12ª. Então, só para ver que tem que haver esta dinâmica de encorajar as pessoas e não pensar que eles não, o facto de não saber ler e escrever, que não é um ignorante. Por isso é que, por exemplo, nós quando fazemos um treinamento, uma coisa que eu gosto de provar é que as senhoras que não sabem ler e escrever e que se dedicam ao comércio informal têm melhores habilidades de cálculo mental que o Vítor Barbosa, que até foi professor de matemática e inspetor escolar na disciplina de matemática. Se eu tiver a coragem de reconhecer isso, vai ser mais fácil. Mas não, nós temos um distanciamento, porque infelizmente eu sou dos que defendo e sempre defendi ao longo da minha vida o melhor tratamento aos professores, mas para muita gente ser professor é um momento para se sentir acima dos outros. Bom, Vítor, é um prazer muito grande da minha parte estar a estudar consigo. Né? Eu há 20 anos atrás trabalhei com o Vítor, não sei se ainda se lembra, uma tunista na área. E naquela altura o Vítor já estava engajado nessa questão da alfabetização da adulto. Né? Eu entendo que a alfabetização da adulto é um nível primário de educação. Passados 20 anos, me parece que ainda temos isso como um problema no país. Nesses 20 anos que se passaram, alguns países da região, não vou citar nome, já estão mais preocupados com um outro nível, educação à cidadania. Criar sensibilidade crítica ao cidadão, o cidadão ser capaz não só de ir votar, mas apresentar propostas para questões da vida pública em diante. Não é? Isso te preocupa, Vitor? Que passaram 20 anos, ainda estamos no primeiro nível, estamos ainda preocupados com esse primeiro nível de educação, que é para aprender a ler e escrever. Quando os outros deram um passo, criaram estrutura para esse nível funcionar normalmente, e agora estão a focar outros aspectos que é a questão da educação para a cidadania. Isso te preocupa? Ou achas que ainda estamos bem, apesar de estarmos sempre a tratar de questões da educação na linha da alfabetização?
Primeiro, não estamos bem, e sabemos, envolvemos nessa parte, é um prazer voltar a rever. De facto, naquela altura eu estava no projeto, como é que se chamava, na ADA, esqueço-me agora, Ongila, né? Ongila. Exatamente, estava na Ongila, um pouquinho. Mas a questão da educação, da alfabetização, tem que ser vista nos seus múltiplos aspectos. Para nós ainda vamos continuar a ter que falar da alfabetização porque é necessário mudar o quadro, a conjuntura atual. Que existem pessoas analfabetas por razões económicas, sociais, culturais, o ambiente de literacia a que eu me referi, mas principalmente que aquilo que se lê e escreva contribua para mudar a vida das pessoas. Se não fizer essa mudança, não vai funcionar. E nós criamos a ideia neste país, e quando me perguntam por que a educação vai mal, eu costumo dizer porque valoriza-se mais os certificados do que as competências. Uma vez que tiveram a fazer a organização, estavam-me a perguntar as habilitações. Por acaso nunca me preocupei com isso. Maluco, eu disse, não sei. Mas eu tenho formas de aferir algumas competências, o que me importa é a competência e não o certificado. Mas isto para dizer o quê? Que as pessoas vão se interessar pela ser alfabetizadas à medida que isto vai ser útil para eles. Eu conheci indivíduos que não andavam no liceu nem nada e ficavam ali no porto de Luanda a fazer os seus... Falavam melhor inglês, ou mais à vontade inglês, do que as pessoas que já estavam no liceu. Porque estavam no liceu, falavam com medo para fazer provas, ele falava porque precisava de utilizar. Então, é preciso criar um ambiente de literacia. A alfabetização não é um problema de escolarização, é um problema social. Por isso é que eu desafio as pessoas que dizem que a nossa taxa de analfabetismo baixou para 24, não sei quantos por cento. Eu digo que isso não é verdade. E ainda por cima, tentamos resolver o problema mentindo a nós mesmos, como por exemplo, aldeias livres do analfabetismo. Como é que você diz que a aldeia livre do analfabetismo, com uma taxa elevadíssima de crianças fora do sistema, com elevada taxa de natalidade, com pessoas que passam pela alfabetização e não conseguem continuar os seus estudos? Eu digo, não estamos a enxugar o chão. Aqueles programas de alfabetização, está-se a enxugar o chão com a torneira aberta. E não há ambiente de ler e escrever. Nós temos localidades onde não chega jornal nenhum. Vamos a uma repartição pública, quando há assim uma efeméride, a gente ainda vê um cartaz, mas de resto, dificilmente há coisas para as pessoas lerem e escrever. Em países ditos desenvolvidos, há pessoas que muita gente já não lê as palavras, utiliza mais a alfabetização simbólica, conhece os símbolos e orienta-se por aquilo. Então, agora, mas eu conheci na altura podia até seria um miúdo. Ele não andava na escola, ele morava ali na Maianga. Eu frequentava o apartamento de um jovem meu amigo e este jovem cartava água para ele e não andava na escola. Esse jovem era muito ativo e começou a ser utilizado para intermediário em negócios de aluguer de arrendamento. Ele sabia que tinha 10% do valor do negócio. A partir de algum tempo eu fui-lhe perguntando, achar 10% de números dados, ele fazia aquilo de cabeça. Passou a ser um instrumento. Ao ler e escrever tem que ser ferramenta para a vida. O adulto precisa de aprender para usar, de outra forma não vale a pena. Para ser civilizado, não. Nós tínhamos um colega facilitador aqui em Viana, ele disse, a minha mãe não quer ser alfabetizada, e fazer ela bem, para que ela vai perder tempo? Só se deve alfabetizar quem reconhece necessidade e utilidade disso. Agora, estamos a falar de cidadania.
Nenhum país com uma baixa taxa de exercício da cidadania pode ter desenvolvimento sustentável. A preocupação da alfabetização não deve ser do dito analfabeto e da sociedade. Se eu não consigo comunicar por escrito com o meu concidadão, tenho que ajudar a mudar essa situação. Por isso é que todos os ministérios, nós da sociedade civil, nos preocupamos com a alfabetização. Uns no discurso, mas outros, como é o caso da DD, no terreno e na prática. Portanto, é necessário que nós compreendamos que essas pessoas precisam de aprender a ler e escrever. E quando chegar a começar, não vale a pena dizer, você não sabe isso, porque ele sabe muita coisa. Eu, por exemplo, aprendi muita coisa de plantas medicinais, até coisas para comer. Olha, a primeira vez que eu comi folha de imbandeiro foi na terra do Altimpa, o gimbondo. Até hoje é uma coisa que eu gosto. Eu já disse aí, vamos lá ver se a gente consegue dar lá um salto para comer. A sabedoria popular tem que ser incorporada. A outra é o choque ainda nas nossas crianças, as nossas línguas internas. Há localidades em que as crianças não sabem falar o português. Eu e o Altino e o Gonçalo, não é? Coordenamos a avaliação participativa da pobreza no município de Namacunde, não é? Na comuna de Chiete. Alunos da 4ª e 5ª classe, para já um contraste no mesmo sítio sentado, tínhamos que falar em português, eles não entendiam. 4ª e 5ª classe. Os professores e professoras a ensinar a 2ª e 3ª classe falam na língua local, por exemplo, se estiver a falar do corpo humano, depois é que diz olho, não sei quantos, mas todo o discurso, toda a narrativa é na língua local. Então, não basta de criticar e dizer que está errado, é necessário fazer uma intervenção na educação contextualizada. Angola é muito grande, a educação tem que ser contextualizada, quer para jovens, quer para adultos. As igrejas são os sítios onde a alfabetização é mais regular, porque tem coisas escritas lá, tem isso dentro do trânsito. Acha que o investimento que está a ser feito no setor da educação de adultos, em particular olhando para o investimento através do Orçamento Geral do Estado, acha que vai de facto contribuir para atingir as taxas que se pretende? Não. E uma das razões que eu digo é que a educação de adultos é vítima de uma abordagem que se faz muitas vezes, que é esta. Se não temos dinheiro, temos pouco para a educação das crianças, vamos gastar com os adultos? E várias pessoas dizem isso. Nós, de educação de adultos, dizemos assim: as crianças que vivem em famílias onde existe cultura da linguagem escrita, famílias que sabem ler e escrever e usam isso, essas crianças têm maiores possibilidades de sucesso escolar, porque já estão a ser influenciadas por esses hábitos. As crianças que não têm este ambiente familiar já estão em desvantagem. Portanto, investir em educação de jovens e adultos, mas concretamente de adultos, neste caso, na alfabetização, é também uma forma de proteger a criança, não só na educação, mas em todos os outros aspectos, porque a educação de jovens e adultos deve incluir a discussão de temas concretos. Umas vezes fizeram-nos uma avaliação de um projeto aqui na Funda e o indivíduo que estava a avaliar o projeto disse: não, olha, até comparou com o projeto da DDR no AL. Ele disse, aí termo, analisando aqui esse vosso projeto, este grupo aqui tem 10 ou 15 pessoas. Nós temos um outro ali no AMO que chega a ter salas de 40, 45 pessoas. Então, isto aqui na análise custo-benefício é um desperdício. Eu perguntei ao senhor ouviu o que é que a discussão que tivemos aqui? Depois a outra colega dele me chamou a atenção, não, você devia dar atenção que eu disse. Só para dizer, uma das senhoras foi feita a pergunta: o que é que vocês aprendem aqui? O que é que vocês fazem aqui? Ela disse: nós fizemos o calendário de saúde. E quando fizemos o calendário de saúde,
vimos que uma das doenças mais frequentes aqui na nossa localidade era a diarreia. E discutimos que quando há diarreia deve-se utilizar o soro. Aqui mesmo no nosso círculo aprendemos a fazer o soro. E eu também fui explicar isso a minhas irmãs da igreja. Eu disse agora, soma 40 e soma mais. E ver qual é o efeito reprodutivo deste processo aqui. Então, quer dizer, quando se abordam coisas que respondem à vida e as pessoas adquirem competências para a vida, isto pode ajudar as pessoas e ajuda a salvar vidas também. Há mais alguém que quer fazer algum comentário ou pergunta? Obrigado. Mesmo para discordar, que me agradaria muito. Obrigado, Vitor e Aldino. Eu também sou fruto da vossa experiência, porque quando falava de grupos de aconselhamento, eu fiz parte de uma formação que foi mostrada pelo Vitor e Aldino na altura, estou lembrado de 2002, 2003. Passámos inclusive uma semana no Cabo Ledo a fazer DRP, envolvendo as comunidades. Uma atividade muito interessante e foi um marco, de facto. Né? Foi um marco. Aliás, hoje temos grupos de aconselhamento nas comunidades onde nós trabalhamos. Podemos avaliar como fortes, vamos dizer que são fortes, porque temos, de alguma maneira, transmitir essa questão, esses ensinamentos que fomos também bebendo do Sr. Vitor de uma forma muito simples e temos estado a fazer isso com alguma satisfação. Hoje estou a rever aqui o Vitor e muito obrigado por essas questões. Eu tenho acompanhado a luta do Vitor na rádio, leio sobre o que defende, né? A advocacia que faz sobre a família. A pergunta que eu faço é: sente-se de alguma forma frustrado? Porque, não sei, até que ponto, aliás, o Domingos fez e o Adriano também fez, sente de alguma forma frustrado? O feedback não tem sido aquele que se quer. Em outras palavras, qual é a avaliação que faz, né? Desses anos todos de luta? Eu frustrado sinto por outras coisas, mas não esta. E eu vou explicar porquê. Olha, agora no Conselho Consultivo do Ministério da Educação, quando eu disse que eu era contra os exames nacionais que se pretendia, eu até citei um falecido colega e amigo, João Romeu. Eu dizia que as pessoas, esse nosso sistema de ensino, o aluno vai para a escola, amarra para fazer a prova. Parece aquelas mães, quando o bebê tem soluço, corta um bocadinho de papel, cola. Não é assim? Sim, sim. Acaba o soluço, passado um tempo, o que acontece? O papel cai. Muita gente vai fazer exame e quando acaba de fazer exame, uma semana, 2 semanas depois, aquele aluno às vezes não sabe mais nada. Eu tenho uma visão da educação que eu gosto de me considerar, sou dos rebeldes ao pensar em educação. E para dizer que eu não me sinto frustrado, o que eu noto é que há muita gente que aprende mesmo sem ser nas escolas. Um dos meus netos com quem eu menos conversava, há 3 semanas ou 4, ele estava lá em casa e decidiu conversar comigo e eu com ele. E coisas que ele sabia, eu perguntava onde aprendeu. E eu vi que muitas das coisas que ele sabia não aprendeu na escola. Então, se nós tivermos uma cultura de criar sociedades de aprendizagem, isso que vocês estão fazendo aqui, não é por estar aqui eu, e deste lado gostaria muito de estar daí. Isto vale muitíssimo mais que muitas universidades. Eu dei exemplo aqui do que aconteceu no trabalho que fomos fazendo com a própria DDW, aquele exemplo de pessoas que tinham estado na universidade, mas tinham muita inteligência, sim senhora, eu chamo inteligência de livresca, mas faltava a liberdade. Então, do que eu falo, eu ter uma boa formação não sabia. Vai às localidades, não vimos isso ali no Calhango, não é? No tempo dos fóruns. Uma senhora que falou na sua língua materna, nós pedimos tradutor. A abordagem dela sobre a realidade da localidade em que vivia
foi muito melhor feita do que dos indivíduos escolarizados que lá estavam. Não. Tinha nós temos que avaliar a nossa sociedade, não só a partir dos títulos, das funções. Temos a criar mais espaços de diálogos onde a gente pode construir também cumplicidades, porque assim nós vamos vivendo numa sociedade mais, chamemos assim, não direi otimista, mas que acredita mais que é possível. Então, em termos, por exemplo, dos resultados escolares, a situação é má. E é má exatamente por causa do... Eu tenho dito, o país ter problemas de finanças, problemas de economia, esse déficit de finanças e economia é mau para o país. Mas o déficit de cidadania é muito pior para este país. E nós podemos fazer, se tivermos essa cultura de interação com humildade, com respeito com as pessoas das comunidades, vamos ter muito mais gente a participar ativa e conscientemente do que a população dita escolarizada. E aí temos um país que poderá mudar. Muito boa tarde. Só para dizer que eu fico muito feliz de saber que finalmente encontrei alguém que eu posso dividir a aula. Eu sempre achei também que o nosso sistema, esse do exame, ou da forma que os professores dão as aulas, na maioria das vezes é errado, porque exigem tanto dos alunos a ponto de fazer desses meninos uns robôs, que decoram tudo, não se preocupam em aprender. Quando podíamos ter uma aula mais idêntica ao que estamos a ver aqui, onde haveriam de aprender as coisas como devem ser, em vez de decorar. Porque o sistema de decoração, é que disse há bocado, depois de 2 semanas, tu já não lembras. E tu tiraste 20, 18, sem cabo, mas fizeste um perfeito trabalho de decoração. Decoraste e não sei o que, saíste 100%. Eu acho que deve-se ver essa situação e eu dou-lhe toda a força para continuar a fazer esse trabalho no Ministério. Acho que vai sair muito bem. Eu não sou do Ministério, eu sou da Associação Angolana. Sim, mas quando aparece, faz esse trabalho. E um advogado pelo direito à educação. Advogado, não está aqui no jurista, não pode dizer que eu estou completamente falso, não. Ok. Bom, então. Muito obrigado, Victor, e parabéns. Um dos objetivos da Lei de Base sobre o Sistema de Educação é a formação de uma mente crítica capaz de provocar mudanças na sociedade. Vocês têm acompanhado esse processo no sistema de ensino e são também representam um grupo que com uma mente crítica tem pontos de vista que, bem aproveitado, poderíamos melhorar a qualidade do ensino. Como é que vocês avaliam o processo de ensino e aprendizagem? Estimula esta mente crítica para a criatividade? Até podemos acrescentar mais, até para criar e resolver problemas que a sociedade tem, porque às tantas as pessoas estão a ir à escola, aprendem a ler, a escrever, muito conhecimento, mas isto não serve para ajudar a sociedade a fazer mudanças. Eu vou chegar aí, mas não me deixem esquecer que eu vou falar da primeira infância também. Dizer que nós temos professores que são bons. Eu acho que a competência fundamental de um professor é o amor às crianças. Os nossos professores têm um número elevado, um problema muito sério. É que existem ações, conscientes ou inconscientemente, que afetam a sua autoestima. E o professor deve sentar em 3 pilares: a sua autoestima, o status, valorização pela sociedade,
e a predisposição de aprender ao longo de toda a vida. Aprender com as próprias crianças. Maria Montessori, que era uma grande pedagoga, ao responder a estudantes de grandes níveis das pedagogias, dizia para eles: não sigam a moda, sigam as próprias crianças. O que eu quero dizer é que a maioria dos nossos professores não é livre na mesma. Mesmo em colégios, há ambientes em que o professor não é livre. E se você não é livre, o professor não fala só com a linguagem explícita, com a linguagem verbal, mas o seu semblante tem influência no ambiente. Portanto, se as crianças estão nesse ambiente, com o professor técnico, não anima a aula, por razões que às vezes não são da sua responsabilidade, o ambiente já não é favorável. Por quê? Porque essa criança não vai fazer perguntas. Os professores, quando a criança faz uma pergunta, dizem: devias ter estudado. Eu participei num encontro em que diziam assim: nós temos professores que não sabem matemática. Para eles, como é que podem ensinar matemática aos nossos filhos? Era muita gente, era um sítio onde estavam meus filhos. Eu depois fui falar com o subdiretor e disse: eu não quis fazer uma intervenção porque era muita gente, ia levantar uma discussão. Mas seria bom fazer a seguinte discussão: um professor pode não saber resolver um exercício de matemática, mas se ele utilizar trabalhos de grupos, os próprios estudantes vão conseguir resolver o problema. E o que é que vai acontecer? O professor vai dar 2 aulas. A primeira aula é que o exercício de matemática está ali, está feito. E a outra que é importantíssima, que o professor esquece de se dar, é da modéstia. Dizem-me: eu também não sabia e aprendemos aqui. Então, nós somos uma sociedade muito elitizada e o professor é pressionado para não ser humilde, logo não pode haver ambiente crítico disso. A outra questão que nós temos dito é o investimento na primeira infância. As crianças das famílias mais pobres, mesmo com a lei que diz que agora deve haver a classe de iniciação para todos, é aos 5 anos. O investimento antes dos 5 anos, pelo menos a partir dos 3 anos, segundo um dos prémios Nobel de Economia do ano de 2000, traz retornos para a economia na volta dos 7 a 10%. Aquilo que se investe nessa idade. Essas pessoas que vêm da primeira infância, uma primeira infância, mas já vêm com a liberdade de falar com as pessoas. A escola é um choque logo inicial. Então não é, portanto, sendo assim, por muito que esteja escrito, esse pensamento crítico não é muito bom. Aliás, qual é o produto da nossa sociedade? Eu sou um bom diretor se escrever um discurso que eu sei que o meu ministro vai querer ler. E não vou apresentar ao meu ministro as minhas ideias sobre o assunto. Portanto, chama-se isso uma educação adestradora. Estamos muito longe, mas para isso é necessário investir no próprio docente. O Ministério da Educação usa o lema: toda criança tem direito a um professor qualificado. Esta é uma parte, faltam as outras 2 partes da pedra. A autoestima, ele tem que se sentir solto. Se o professor não se sente solto, não está à vontade na sala, ele está ali, meia dúzia de alunos que não estão a ligar para ele, aprendem também, porque depois o pai vai fazer as provas lá em casa e acabou. Muito bom. Então, acho que se não há mais nada, bom, tem algumas pessoas a assistirem, mas não vejo intervenções aí. Eu quero agradecer então ao Vitor e vou deixar 1 minuto ou 2 para si. Deixaram alguma mensagem, uma vez que hoje estamos a comemorar também o Dia do Educador. Eu quero deixar alguma mensagem em particular neste dia. Por esse dia, né? Permita que eu comece pelo dia de ontem, que eu fiz 69 anos. Parabéns! Eu costumo dizer noutros espaços que o dia 22 é o Dia do Educador, mas no dia 21 de novembro nasceu um apaixonado pela educação. É isso que eu procuro fazer, olhando para a educação como um processo de aprendizagem na interação humana.
E por isso estar aqui, e devo dizer que eu quase forcei, não só pelo histórico que eu conheço da TDM, mas porque das coisas que mais me alimentam e que mais me ajudam a continuar a formar-me, porque eu tenho aquela filosofia de Paulo Freire, consciência de que sou um ser inacabado, mas não estático. Então eu agradeço essa oportunidade, desejo que continuem a fazer isso, não importa a quantidade de pessoas, mais vale poucos, mas possamos construir cumplicidades. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade.